Oi, pessoal, tudo bem? Na nossa aula passada, a gente estava discutindo um pouquinho a respeito das características, do músculo cardíaco e eu passei para vocês algumas diferenças que existem do músculo cardíaco em relação ao músculo estriado esquelético e em relação ao músculo liso, e a gente discutiu um pouquinho também algumas semelhanças que vão aproximar esse músculo desses outros que eu acabei de comentar. E uma coisa que eu disse a vocês, que é muito particular em relação ao músculo cardíaco, é o mecanismo de potencial de ação. Conforme eu falei com vocês, o músculo, independente dele ser cardíaco ou não, ele é um músculo, ele é um tecido que é chamado de tecido excitável. Isso quer dizer que para ele executar a sua ação, né, ele vai ter que ter a possibilidade de iniciar um potencial de ação, de conduzir aquele potencial de ação. Então, isso é característica do tecido muscular, ser um tecido excitável. E aí leva-se então em consideração que esse músculo é capaz então de fazer esse potencial de ação. E na hora que a gente compara esse potencial de ação que o músculo cardíaco ele é capaz de fazer, a gente vê que existe uma diferença muito grande ao que a gente observa, por exemplo, na musculatura estriada esquelética. No músculo estriado esquelético, se a gente vai desenhar um gráfico de potencial de ação desse músculo, a gente observa um gráfico mais ou menos desse jeito aonde existe ali apenas uma onda de despolarização e uma onda de repolarização, sendo envolvido basicamente ali dois íons, que é o sódio e que é o potássio. Então é um potencial de ação extremamente rápido e que não é fundamental para gerar nenhuma resposta do ponto de vista de contração muscular. Na verdade, o potencial de ação do músculo estriado esquelético, ele vai acontecer e como uma resposta final, ele vai favorecer a liberação de cálcio no retículo, do retículo sarcoplasmático para o citoplasma e, consequentemente, favorecer o processo de contração muscular. Aqui não. O potencial de ação do músculo cardíaco, ele é um potencial de ação que apresenta essa característica, conforme vocês estão visualizando aqui, que é um potencial de ação que apresenta o platô, que é exatamente esse momento aqui, que é o momento no qual a gente observa eventos iônicos acontecendo naquela célula cardíaca, mas a gente não observa uma variação de voltagem da membrana daquela célula, uma variação muito brusca. E isso vai gerar como resposta final um tempo de resposta, um tempo de potencial de ação muito maior do que o que acontece aqui na musculatura esquelética. E um ponto extremamente importante que vai acontecer aqui é que existe ali agora um outro íon envolvido no potencial de ação, que não apenas o sódio e o potássio, mas a gente vai ver que existe aqui agora o envolvimento desculpa, do íon cálcio. E esse cálcio que vai conseguir ter o acesso na célula da musculatura cardíaca, ele é importante para o potencial de ação, assim como esse mesmo cálcio que está sendo usado aqui no potencial de ação vai ser também o cálcio utilizado no evento de contração. Tá? Então, são alguns pontos que a gente vai discutir. Mas o que que causa, né? Esse platô que a gente está vendo aqui e esse potencial de ação demorado, né? Quando eu comparo o tempo de resposta daqui até aqui, eu vejo que é um tempo de resposta muito maior do que daqui até aqui. Então, o que que causa isso? Normalmente a explicação está em cima desses dois pontos que eu mostrei para vocês aqui. Primeiro, o fato de existir agora um novo íon no potencial de ação, que até então existiam dois, agora a gente passa a usar também o íon cálcio no potencial de ação dessa musculatura. E o cálcio, ele vai trabalhar de uma maneira lenta, porque os seus canais iônicos são canais lentos, então acaba demorando mais o evento do potencial de ação. Além disso, existe esse outro fator aqui que é em relação à permeabilidade do potássio. Aquele potássio que vai sair da célula numa onda de repolarização é o mesmo potássio, porém ele vai demorar mais tempo para sair porque a permeabilidade dele está reduzida quando a gente compara, por exemplo, com a musculatura estriada esquelética. Então, esses dois fatores vão acabar culminando com esse potencial de ação prolongado. Tá? Então, vamos analisar as etapas do potencial de ação da musculatura cardíaca. A primeira coisa que a gente tem é essa onda número 4, tá? Que está representando para a gente aqui o potencial de membrana ou o potencial de repouso,
que significa dizer esse potencial de membrana ou esse potencial de repouso? Significa dizer que naquele dado momento, aquele músculo não está no evento de contração, ele está no seu momento de relaxamento. Então, nesse momento, o que a gente tem é a membrana da célula sendo negativa, então o interior da célula é considerado negativo, porque a gente está tendo ali um influxo basal de sódio e uma saída basal de potássio. Então, entra sódio, sai potássio, entra sódio, sai potássio. Teoricamente, isso daqui ia perpetuar até que seja dado um estímulo limiar. Se não acontece esse evento, essa membrana deveria ficar com esse potencial mais ou menos constante ali, em torno de menos 100, menos 90 milivolts. Aí sim, a gente está considerando agora que a membrana daquela célula, ela recebeu um estímulo limiar. E aí, esse estímulo limiar vai gerar o que na minha célula? Ele vai agora abrir canais para sódio. Então, vai começar a entrar sódio no interior daquela célula, vão se abrir canais para sódio dependentes de voltagem, então é maciça a entrada de cargas positivas, e aí aquela membrana, que até então estava com o valor em torno de menos 90, menos 100, ela vai gradativamente diminuindo aquela negatividade em seu interior. Então, ela vai de menos 80, menos 60, menos 40, menos 20, até, inclusive, ultrapassar e ficar de fato carregada com cargas positivas quando a gente compara com o meio extracelular. Então, essa onda aqui, zero, ela representa a onda ou a etapa de despolarização. É exatamente nesse momento aqui que a gente tem uma inversão de cargas do que era antes numa condição de repouso. No repouso, dentro era negativo e fora positivo, agora dentro se torna um ambiente positivo e fora se torna um ambiente negativo. Até que momento que dura essa onda de despolarização? Até o momento em que os canais para sódio vão se fechar. Porque os canais para sódio, eles têm 3 estágios. Eles ficam inativados, abertos, fechados, inativados, abertos e fechados. Então, nesse caso, eles abriram, fecharam. Na hora que eles fecham, não é possível mais entrar não é possível mais entrar carga positiva através deles. Então, por isso que a positividade aqui, ela estagna, ela atinge um determinado limite. Na sequência, pela voltagem que a membrana atingiu agora, né, que é totalmente diferente do que tinha aqui no início, se abre agora canais para potássio. E dentro da célula, a gente lembra que dentro da célula tem mais potássio do que fora. Então, se eu abro canais para potássio, a tendência é que o potássio saia da célula, conforme a gente está vendo aqui. Então, o potássio começa gradativamente a querer sair. E aí a gente vê essa redução aqui do potencial de membrana da célula. Então, se ela estava lá com potencial em torno de mais 20, ela vai caminhando para mais 19, mais 18, 17, mais 10. Então, ela ainda fica positiva. Essa primeira etapa aqui, esse 1 que vocês estão vendo, é uma etapa de repolarização. Mas é uma repolarização que é chamada de repolarização inicial. Então, continua ainda aberto o canal para potássio. Só que nesse momento que a gente está vendo aqui, pela voltagem da membrana, a gente tem agora a atividade iniciada dos canais para cálcio. Abre-se, então, canais para cálcio e tem mais cálcio fora da célula. Então, o que começa a acontecer? Entrada de cargas positivas. Então, até mais ou menos aqui, ó, o que a gente tem é essa onda de constância, onde a gente praticamente não observa uma variação no potencial da membrana. Por quê? Ao mesmo tempo, eu estou recebendo carga positiva, que é o cálcio que está entrando, mas a gente não pode esquecer que o potássio, que estava aberto aqui, ele continua aberto, então a gente continua perdendo carga positiva. Então, fica uma situação onde a gente tem entra carga positiva, sai carga positiva, entra carga positiva e sai carga positiva. No final, a resultante aqui, ela praticamente vai ser nula. Então, é esse momento aqui, ó, de 1 até 2, aonde a gente tem a ocorrência do platô. Esses canais para cálcio, eles ainda permitem também passar por ele um pouquinho de sódio, tá? Então acaba que aqui a gente tem uma entrada maciça mesmo, é de cálcio,
mas ele é um canal que acaba permitindo também um pouquinho de sódio entrar. Mas o que manda mesmo é a presença do cálcio. Então, aqui é o platô, onde a gente tem entrada de cálcio e saída de potássio. Até mais ou menos esse momento aqui. O que acontece nesse momento aqui? Os canais para cálcio, eles se fecham. Se eu fechei o canal para cálcio, mas ainda mantive aberto o canal para potássio, eu agora continuo mesmo a manter a saída de cargas positivas. E aí a membrana, ó, vai perdendo potássio e automaticamente ela vai se tornando cada vez menos positiva até efetivamente ficar com déficit de carga positiva em seu interior, sendo então enxergada agora uma condição onde dentro da célula volta a seus valores negativos. E aí sim a gente tem a etapa final, que é a etapa de repolarização, tá? E aí repolariza, novamente os canais para potássio se fecham e a membrana atinge a sua condição de repouso, tá? Então, como eu estou mostrando para vocês, o primeiro, 4, é a etapa de repouso, 0 é a etapa de despolarização, 1 é a repolarização inicial, 2 é o momento do platô, 3, repolarização final e 4, novamente, o reestabelecimento do potencial de membrana ou potencial de repouso. Ok? Uma coisa que é extremamente importante é que esse potencial de ação, ele vai acontecer tanto na parte muscular, nos nossos músculos atriais e ventriculares, mas o potencial de ação ele também vai acontecer, ele vai correr pelo aquele sistema de condução especializado. E aí a gente começa a entender agora a importância daquele sistema. Se a gente pensa na velocidade do potencial de ação passando de célula a célula na musculatura cardíaca propriamente, nas fibras dos átrios e dos ventrículos, essa velocidade ela ia atingir ali uma média de 0,5 metros por segundo. Quando o potencial de ação passa pelas fibras do sistema de condução especializado, vejam aqui para vocês verem, a velocidade é cerca de 10 vezes mais do que aquela primeira situação. E isso acaba garantindo uma excelência, uma rápida velocidade de transmissão do impulso nervoso. E aí isso garante a eficiência e a ativação geral dessa musculatura atrial e ventricular. Por isso, a necessidade desse sistema de condução especializado. Tá bom? Na próxima aula, eu vou falar com vocês um pouquinho a respeito dos períodos refratários que existem associados à musculatura cardíaca e especialmente o que esses períodos refratários vão gerar do ponto de vista funcional do coração. Tá bom? Até mais, pessoal!